O que um governo fraco, um legislativo muito ganancioso, em um país cuja democracia estava balançando, tem a ver com a qualidade do orçamento público. Hoje nós vamos ver uma história de como o legislativo se apossou de funções do executivo, enquanto muitos ainda estão discutindo como que o judiciário se apossou de funções do legislativo. Muita gente fala, do exercício político do judiciário, mas poucos comentam do exercício fiscal e orçamentário do legislativo, que não repousa no texto constitucional. Vem comigo que a gente vai explicar em detalhes de como isso aconteceu hoje no Brasil e como as emendas de relator, emendas de bancada, emendas de comissão, emendas individuais hoje já se somam próximos de 4% de toda a receita livre ou líquida do governo federal, e quando a gente desconta as despesas discricionárias, faz com que a nossa capacidade de investir de maneira propositiva, pensando numa política de Estado, se reduza a um mínimo histórico, e como isso atrapalha o crescimento do Brasil. Bom, galera, primeiro a gente tem que entender como que isso aconteceu. Lembramos que em 2010 tivemos a eleição da Dilma, que em 2014 buscou a reeleição. A reeleição de Dilma, dado que os resultados no âmbito econômico já não estavam tão positivos assim, crescimento em queda, uma crise meio que endógena, apesar do dólar não ter se desvalorizado tanto, a gente já tinha ali alguns reflexos, e principalmente as suspeitas em cima do PT e de Lula, cujo nome começou a veicular muito perigosamente nas páginas policiais e também nas páginas judiciais. Nesse sentido, o PT, cuja principal figura, a base política está na figura do Lula, começou a se enfraquecer e erodir toda a base de sustentação da Dilma, que contava ali com partes de partidos como PSOL, PCdoB e etc. A gente tem que lembrar que esses partidos fecharam mão em relação ao impeachment da Dilma. A gente precisa deixar isso claro, que muitos deputados votaram no impeachment da Dilma, e a gente precisa entender esse detalhe. Bom, o que aconteceu? Em 2015, foi eleito como presidente da Câmara dos Deputados, novamente foi reconduzido, Eduardo Cunha, que havia sido já presidente da Câmara, conseguiu a reeleição e em 2014 trabalhou arduamente para a eleição de seus correligionários. Então, assim, a bancada ali ligada também à questão neopentecostal cresceu bastante, cujo Eduardo Cunha é um grande defensor e avalista, e Cunha começou a olhar para o orçamento público e começou a pensar que o orçamento era a grande forma do executivo controlar de maneira bastante próxima as matérias e como que tramitavam essas matérias dentro do judiciário, dentro do legislativo. Assim sendo, a gente começou a perceber que Eduardo Cunha começou a se movimentar no sentido contrário, no sentido de acabar um pouco com essa figura de um superpoder, entre aspas, do executivo, de controlar todo o orçamento. E lá em 2015 conseguiu, junto com o apoio da bancada, inclusive do PT, uma emenda constitucional 86 de 2015, que retirava do judiciário a possibilidade de não pagar emendas constitucionais, mesmo de deputados que não votassem com o governo. E aí, meus amigos, abriu mão e abriu-se o baú, ou a caixa de Pandora, Começou a sair dali muita coisa que culminou rapidamente na pouca erosão, na pouco suporte político da Dilma, e a gente teve o processo de impeachment acontecendo. O impeachment aconteceu em dezembro, essa votação aconteceu em março ou em fevereiro, ou seja, foi muito rápido ali. Como é que Eduardo Cunha conseguiu crescer do ponto de vista político dentro desse pouco espaço de tempo, apenas por uma manobra orçamentária.
e o governo fraco não percebeu. No entanto, tivemos, depois do impeachment, o governo de Temer, que foi um governo de controle, semi-controle fiscal, de imposição de tetos, e os parlamentares também fazendo meia-culpa. Só que em 2019 entrou no mandato quem? Bolsonaro, Jair Bolsonaro, que se elegeu em 2018, governou em 2019, 20, 21 e 22. Bolsonaro e seu binômio, junto com seu binômio Paulo Guedes, passaram mais duas emendas à Constituição. A emenda número 100 e a emenda 126, uma em 2019 e a outra em 2022, onde davam ainda mais liberdade e discricionariedade para as emendas. Agora nós temos emendas individuais e passamos a ter emendas de relatoria, e essas emendas tendo caráter impositivo, ou seja, sendo necessariamente pagas, não importa qual seja a situação fiscal, e mais, com destino, né, sempre presente ali em municípios, geralmente redutos eleitorais, do deputado e por aí valha, que se somam quase 5%, né, de toda a receita livre, toda a receita líquida do governo federal, que quando a gente vai analisar ali a capacidade de investir, isso pega quase 30% a 40% da capacidade de investimento de gastos em capital do governo federal. Então antes, né, a gente tinha apenas 1,2%, com a nova emenda isso passou a ser 2% só para a Câmara, para o Senado próximos de 0,8%. Esses valores, né, que parecem pequenos, de emendas impositivas que somam 2%, depois emendas de bancada, etc., só que a gente está falando da receita corrente líquida do governo. Receita corrente líquida só desconta das receitas as transferências governamentais. Então a gente tem aí um grande valor financeiro que no ano passado somou próximo de 35 bilhões. A grande luta atualmente então é como reduzir e desinflacionar e deflacionar esse instrumento, que é um instrumento perverso, né, de controle não só do texto constitucional, mas também do orçamento público pelo legislativo, que se tornou um superpoder, mas que ao mesmo tempo não consegue fazer o básico, que é cuidar da nossa legislação, inclusive perdendo espaço até para o judiciário. Me parece então que judiciário e legislativo se tornaram superpoderes no Brasil, cada um avançando em temas constitucionais que não foram definidos na Constituição de 88, enquanto o Executivo, onde grande parte do nosso debate se repousa, né? Bolsonaro, Lula, Dilma, Temer, Fernando Henrique, cada vez menos tem voz de comando na nossa vida pública. E além disso, nós temos uma baixíssima accountability, ou seja, nenhum problema de um deputado gastar mais do que a receita, colocar lá questões inconstitucionais, né, gastos que não têm previsão de receita e etc., dado que ele não vai constitucionalmente ser responsabilizado por isso. Então a gente começou a conceder responsabilidades sem contrapartida, que é o que estava repousando no texto constitucional, e a gente vai caminhando em braços fortes, rápidos e esplendorosos rumo ao caos social. É isso, meus amigos. Se você gostou dessa explicação, um grande abraço, se inscreva, deixe sua opinião e até a próxima.